Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, CEAST, comunicado da imprensa da primeira Assembleia Plenária Ordinária da CEAST 2025. De 24 a 28 de fevereiro de 2025, decorreu na sede da CEAST em Luanda a primeira Assembleia Plenária Anual da CEAST, sob a presidência de Dom José Manuel Imbamba, arcebispo de Saurimo e presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé. No discurso de abertura, o presidente da CEAST falou dos principais acontecimentos eclesiais e sociopolíticos em destaque desde a última plenária. Acontecimentos eclesiais: a tomada de posse do bispo da Diocese da Ganda, Dom Estevão Mbinga, o solene acolhimento do novo núncio apostólico em Angola e São Tomé, Dom Crispim do Biel, a abertura do Jubileu da Esperança e da Porta Santa em Roma e nas nossas dioceses, o jubileu dos 25 e 50 anos do episcopado de Dom Gabriel Bilingue e de Dom Zacarias Camoenho, o jubileu dos 70 anos da Rádio Eclésia, emissora católica de Angola, o jubileu dos 25 anos da criação da Universidade Católica de Angola, os falecimentos de Dom Alexandre Cardeal do Nascimento, Dom Eugênio Cardeal da Alcorço e Dom Abílio Rotas de Sousa Ribas, e o triste assassinato de dois seminaristas teólogos da Arquidiocese do Lubango. Quanto à situação sociopolítica, Dom Imbamba enalteceu a abertura das atividades celebrativas dos 50 anos de independência de Angola e a eleição de Angola, na pessoa do Senhor Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, ao mais alto cargo de liderança rotativa da União Africana. Por outro lado, lamentou as seguintes situações: discursos políticos que não inspiram, não motivam, nem galvanizam, porque continuam reféns do nosso passado inglório, insistem na instigação do ódio, da divisão, da exclusão, da partidarização da história e do fixismo político e ideológico. Necessidade da redescoberta da mística da política para que esteja sempre ao serviço desinteressado do bem comum e da felicidade dos cidadãos. Altos níveis de desigualdade econômica, com grandes disparidades entre ricos e pobres. Numerosas crianças em idade escolar fora do sistema de ensino. Taxas assustadoras de desemprego que têm contribuído para o aumento da criminalidade. Insegurança alimentar. Escândalos financeiros no setor da administração pública. Durante esta Assembleia Plenária foram lidos os relatórios das dioceses. Deliberações. Na sequência dos trabalhos, os bispos aprovaram o Estatuto do Delegado Episcopal para a Educação, o esboço da mensagem Discípulos Chamados, Instruídos pelo Senhor, para o segundo ano 2025-2026 do triênio dedicado aos ministros ordenados e à vida consagrada. O esboço da mensagem pastoral para a celebração dos 50 anos de independência de Angola, mensagem a ser divulgada em julho próximo. O plano estratégico da Comissão Episcopal da Justiça e Paz. A nomeação do padre Augusto Malengue do clero da Arquidiocese de Luanda e do padre Carlos Suco Bilhete do clero da Arquidiocese de Saurimo para assessores da CEAST. Conclusões e recomendações. Em sintonia com a Igreja Universal, participaram com entusiasmo nas peregrinações do Jubileu
de 2025 anos da encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Incentivar nas dioceses as peregrinações às igrejas jubilares, dispondo para os peregrinos as condições necessárias para a obtenção das indulgências plenárias. Priorizar nas dioceses a formação doutrinal, humana, espiritual, intelectual dos catequistas e outros agentes de pastoral, para que possam fazer face aos inúmeros desafios colocados à evangelização nos nossos dias. Continuar o processo de criação de novas dioceses para permitir uma melhor proximidade pastoral. Continuar a trabalhar no processo da regularização da segurança social do clero, dos religiosos e dos trabalhadores das instituições da Igreja. Diante dos inúmeros danos causados à biodiversidade, com todos os riscos ambientais inerentes à tamanha degradação, apoiar a iniciativa Miombo, que visa a conservação da bacia da biosfera angolana. Incentivar as autoridades e todos os políticos a fazerem das celebrações dos 50 anos da independência um verdadeiro jubileu, no qual sejam priorizados os valores da liberdade, da paz, da reconciliação nacional, do perdão, da misericórdia e de um olhar mais positivo e honesto para o futuro, evitando os discursos de ódio e da reabertura das feridas do passado, ajudando as novas gerações a terem uma mentalidade tolerante, pluralista e democrática, sem os receibos daquele passado sinuoso de que nos queremos livrar. Repensar os concursos públicos nacionais no setor da saúde e da educação, criando condições para a permanência dos candidatos admitidos nas zonas mais recônditas do país. Audiências. Ao longo dos trabalhos, os bispos receberam em audiência o Dr. Geraldo Colivela, do Instituto Nacional de Segurança Social, o Padre Celestino Ipalanga e os senhores Marcelo Pereira, Cornélio Bento e José Amaro, da Comissão Episcopal da Justiça e Paz, o Padre Belarmino Chipunduqua e o senhor Anacleto Soares da Silva, das Obras Missionárias Pontifícias de Angola e São Tomé, os senhores Amorbelo Citongua, Adelino Antônio, Pedro Sapalalo e José Batista Sapopo Renda, da Comissão Instaladora dos Antigos Seminaristas, os senhores Sebastião Panzo e Maria de Fátima Sayundo, do Secretariado Nacional de Leigos, os chefes Quincas Machado, Azevedo Antônio Evo, Jaime Alves Primo, Francisco Massinda Longuenda, Belarmino Cardoso, Nazaré Zinga Janota, Leonardo Colivela, Rosa Guerra e Meireles dos Santos, da Junta Central e do Comitê Nacional da AEA, Associação dos Escuteiros de Angola, e o Padre Armando Pinho Alberto, assistente eclesiástico dos Escuteiros Católicos de Angola. Padre Alcino Henrique Palanga, Padre Lino Tanga e Irmã Angélica Fumaçuca, da Comissão Episcopal da Educação Cristã, que coordena a catequese, e do Sr. José Amaro e Adilson Sangueve, da Fundação Prosperar. Luanda, 28 de fevereiro de 2025, os bispos católicos de Angola e São Tomé. Bom, dito isto, estamos então em condições para podermos ouvir as questões em presença, caso exista. Sr. Bispo, eu sou dependa da Rádio Frequência. A minha primeira questão está relacionada
com a necessidade, aqui destacada no comunicado, da criação de novas dioceses, e eu pergunto, esta pretensão poderá se concretizar ainda este ano? A segunda, no quadro das celebrações do 50º aniversário da independência nacional e também olhar fundamentalmente para os números de desafios, sendo certo que os bispos falam aqui deste atual ambiente que vemos de corrupção no país. Existe um processo que remonta a 2017 ao combate deste fenómeno. Que balanço que os bispos podem fazer? Este é o momento de perguntas e respostas depois da leitura do comunicado final. Por favor, mais questões? Da Assembleia Plenária. Vamos, só aproxima-se mais uma oportunidade de comunicação. Por agora, vejo que não há ainda um outro material. Relativamente às novas dioceses é um processo que vai continuar em curso. Angola precisa de muitas dioceses, já que as distâncias entre as sedes diocesanas e muitos espaços das nossas dioceses, em alguns casos, é muito distante. É muito grande, melhor dito. E por isso, à medida em que se vão criando condições em determinadas sedes, vão sendo criadas também outros espaços diocesanos para permitir que os pastores possam ter essa proximidade tão querida pelo Papa Francisco e também necessária para um exercício pastoral profícuo. Relativamente à celebração utilizar a formação do real humano, espiritual, intelectual dos catequistas. Eu fico por aí, não falar dos outros agentes. Estamos a falar, está-se a pensar num outro congresso dos catequistas, ou então quais são os métodos, os mecanismos que vai se usar para formar melhor os nossos catequistas, porque há muita reclamação dos catequistas atuais.
o uso indevido de instrumentos litúrgicos por parte de líderes religiosos, de seitas. O que é que a SEAST pensa em fazer? Uma vez que já fez, saiu um documento, mas de lá para cá, o cenário continua de facto a assustar. O que é que vocês pensaram contra ele? O que é que pensam em fazer em relação a este ponto? Por outra, é sobre o número assustador de crianças que estão a ser abusadas. O que é que a Igreja vai continuar a fazer, uma vez que o triênio da criança já terminou, mas ainda assim continua a ser uma preocupação. Um rapaz, Que é vai fazer essa edição. porque aqui nas conclusões das que não deu assim um maior detalhe sobre este facto. E, se possível, Sr. Bispo, aproveitando mais esta ocasião, aqui neste momento, nas recomendações, os prelados destacam também a necessidade de se repensar os concursos públicos no país. O que é que está a acontecer concretamente? Muito bem. Eu vou responder a duas questões e deixaria a terceira do uso indevido dos instrumentos litúrgicos a Dom Leopoldo. Quanto a repensar os concursos públicos, o que é que nós queremos dizer e qual é a constatação que nós temos? Nós andamos todo o país. Cada um na sua diocese visita todos os espaços recônditos da mesma. O que acontece? O Estado, na sua obrigação de levar a saúde e a educação a todos os recantos, faz os concursos públicos. E como sabemos, os concursos públicos são nacionais. Os candidatos viajam das suas províncias e concorrem e são admitidos nestes concursos. Mas a verdade é que grande percentagem destes candidatos admitidos nos concursos depois não vão lá para trabalhar, assinam os contratos, alguns recebem os salários e voltam para as suas zonas de origem. Não trabalham, não estão lá. Mesmo nas cidades, as cotas que são destinadas para os municípios, as comunas, são geralmente ocupadas por aqueles que vivem nas cidades. Alguns até fazem 100, 200 ou mais quilômetros para ir dar aulas e depois voltar. E alguns até são também trabalhadores e estudantes. O que é que está a acontecer? É que muitos destes que ganharam os concursos, foram admitidos, não estão nas respectivas frentes laborais. Então, quando falamos aqui de repensar os concursos públicos, é dizer que, embora tenham dimensão nacional, mas há que priorizar aqueles que realmente tenham esse espírito de ajudar a desenvolver os espaços mais recônditos. Há também aqui o dever de sacrifício e também o dever de formar as pessoas que vivem nos locais, que estão habituadas e sentem a necessidade de passar a formação para os seus irmãos e muitas vezes não podem porque não conseguem ter acesso a tais concursos. Por outro lado, também, a necessidade de se criarem condições, pelo menos as mínimas indispensáveis, para que aqueles que vão às zonas mais recônditas não fiquem lá entregues à sua sorte, mas possam ter pelo menos a habitação que os acolha, a partir da qual podem produzir melhor para a saúde e para a educação. E quanto à formação doutrinal intelectual dos catequistas que se pretende, nós hoje temos uma sociedade onde o nível de inteligência, de entendimento é bastante maior do que há 50 anos. Há mais escolas, mais universidades, portanto, nossos jovens têm hoje um espírito crítico maior. Há o mundo da informática,
informática, das redes sociais, portanto um mundo muito vasto, em que a igreja não se deve dissociar e, portanto, deve continuamente formar os seus agentes de pastoral para que possam responder a tais desafios. Por conseguinte, quando falamos da necessidade de formação, podemos dizer que os catequistas são os nossos combatentes da linha da frente. São eles que garantem não só a formação das crianças, dos jovens e dos adultos para os sacramentos, mas também para o conhecimento e a defesa da fé. Por isso, eles precisam de formação. E há iniciativas que são tomadas em algumas dioceses, que são partilhadas, nomeadamente Benguela, que tem uma escola de teologia, Luanda também tem uma formação de catequistas permanente, Cabinda também tem, Crecuís também tem esta formação, e outras dioceses também estão, tanto instadas a criarem esses espaços de formação que permitam que os cristãos possam continuamente aprender a difundir e a defender a sua fé. Relativamente ao uso indevido dos instrumentos litúrgicos por parte das seitas, vestes, instrumentos também usam patenas, etc. Eu peço a Dom Leopoldo para... Muito bem, sobre esta questão do uso indevido dos artigos litúrgicos, primeiro temos de saber que estes artigos, vestes de caráter litúrgico, têm uma origem e pertencem a uma certa identidade eclesial. Nós nos referimos exatamente às vestes litúrgicas e artigos litúrgicos que a Igreja Católica, desde a sua origem, tendo estes artigos, estas vestes como seu patrimônio próprio, infelizmente nos últimos dias estão a ser abusados por aqueles que, por motivo de circunstância e talvez de epifania ou manifestação, usam esses artigos sem saberem de que se trata. Nós, como bispos, não queremos nos colocar em confronto, nem sequer levantar discussões inúteis sobre esse assunto. Claro que nós queremos esclarecer e aconselhar os nossos irmãos que fazem esse uso indevido, praticamente terem em consideração de que estas vestes, eu refiro-me concretamente de cálices, de paramentos litúrgicos para a celebração da Eucaristia e de demais sacramentos e sacramentais, pertencem a uma igreja chamada católica e que, em vista e por causa de serem patrimônio desta instituição, seria recomendável que os nossos irmãos não fizessem uso indevido, porque isto leva à confusão, a confundir os membros das igrejas e, naturalmente, leva as pessoas a viverem a sua vida cristã de uma forma não consciente, confusa, por causa disso, justamente desse elemento que é essencial, que não é totalmente, digamos assim, marginal à fé dos cristãos. Portanto, é nesse contexto que os bispos de Angola e São Tomé fizeram essa reflexão no contexto de chamada de atenção e de uma certa recomendação no uso destes artigos religiosos que são patrimônio desta nossa igreja. Os esclarecimentos necessários desta primeira Assembleia dos Bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, na conclusão deste conclave, ou seja, não nas questões e vejo que... Então, não havendo mais questões, terminamos agradecendo a vossa presença e, sobretudo, a difusão que fazeis deste nosso comunicado, fazendo votos que permaneça esta relação de cooperação com todos os meios presentes e também ausentes. Então, nosso muito obrigado e continuação de um abençoado fim de semana. São os que